Sétimo livro da Bíblia Sagrada, Juízes, 11, versículos de 1 a 40. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós, para ter atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra, mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: Deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor, e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas,
será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Menite, chegando a Abel-queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." "Meu pai", respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." "Vá", disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou o livro de Juízes. 11.